Meus amados, nos perdoe, a gente está tendo várias interrupções na internet, não é possível fazer live, então nós vamos gravar, vamos colocar nos nossos canais. Eu vou agora reiniciar a pregação para que você tenha ela toda, para que seja a mensagem desta noite. O nosso texto, nós vamos meditar em Mateus capítulo 24. E como eu falei, nós estamos diante de uma pandemia causada por esse vírus, Covid-19, e pensando sobre esse acontecimento sem precedentes na história, eu gostaria de estar pensando com você um pouco o que está acontecendo. Em primeiro lugar, eu entendo que o que está acontecendo no mundo é fruto do pecado e da desobediência da humanidade que tem tentado a Deus. Deuteronômio capítulo 28 prevê, a partir do verso 1, as bênçãos e as maldições para o povo de Israel. Quando o povo obedecia a Deus, Deus prometia abençoar o fruto da sua maçadeira, seus filhos, o fruto do seu ventre, o seu trabalho, a sua colheita, previa proteger o povo de Deus. E a partir do verso 15 de Deuteronômio 28, fala sobre as maldições da desobediência à palavra de Deus. Então, no verso 15, 21, 22, 27, 59, 61, fala de pragas, pestilências, úlceras, pragas do Egito, inimigos viriam contra você. Então, ali fala claramente para o povo de Israel, se eles desobedecessem à lei de Deus, viriam pragas, pestilências, maldições, úlceras. Quanto mais nós. Então, isso que está acontecendo é fruto do pecado da desobediência expressa na palavra de Deus. Por exemplo, a China, que é um país que Deus ama, um dos países que mais tem crescido o Evangelho, através das igrejas subterrâneas, que ninguém sabe contar quantos cristãos tem na China, porque é um regime comunista, que é proibido a pregação livre. Mas, por outro lado, existem várias alimentações, comidas, animais que os chineses comem, que é proibido na palavra de Deus. Levítico 11:19 fala que não é para comer morcego. Essa Covid-19, segundo especialistas, eles estão dizendo que é vindo da fezes do morcego, que um animal silvestre, parecido com uma mistura de tamanduá com outros animais, que não tem aqui no Brasil, o pinguim, que ele come a fezes do morcego e essa carne é muito apreciada, e a carne até está em extinção, esse animalzinho silvestre, e eles comem, e através disso entrou esse vírus que passou para a raça humana. Então, será que Deus não estava já prevendo isso? Não comam, porque há uma grave consequência. Então está lá em Levítico 11, verso 19. Também Levítico 11, 27 fala que não é para comer animais que andam com a sua pata, com a sua pata no chão sem casco. Então é o caso do cachorro, gato, é o caso dos animais felinos, com a palma da sua pata no chão. Quer dizer, eles comem isso também. Levítico 11, 29 fala para não comer rato, e vários outros animais lá. Por que Deus mandou não comer esses animais? Que são animais que têm a carne intoxicada, que tem vírus, são animais que comem carne podre, carne estragada, como o abutre e outros mais. Então são carnes que fazem mal para o ser humano. Eles comem, lá fala também animais rastejantes, como cobra, e eles comem tudo isso lá. É largamente difundido isso, você pode ver no YouTube. Então é fruto da desobediência. A Itália, por exemplo, é o berço da idolatria, que tanto fere o coração de Deus. A Itália também, não sei se você sabe, mas é comum eles chamarem Deus de porco, porcodilo. Qualquer coisa eles falam porcodilo. É uma blasfêmia contra o nome de Deus. E é previsto lá em Êxodo capítulo 20, um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, é não invocar os nomes do Senhor teu Deus em vão. Eles estão, o berço do catolicismo, da idolatria, eles estão invocando o nome de Deus em vão. Então isso é pecado. No Brasil, sem falar no Brasil, idolatria, feitiçaria, imoralidade, sensualidade, eles estão
os pecados que o Brasil tem cometido, desobedecido o Senhor, isso tudo é fruto do pecado. Também é juiz de Deus? Também. Mateus 24 fala que nos últimos tempos haveria tribulações que assolariam a humanidade. Isso é fruto da desobediência. Também é fruto da ganância humana, do comércio. A China já sabia desse vírus, já estava difundido ali, já estava assolando a China, eles ficaram escondendo da humanidade, com medo de perder comércio, de perder prestígio, perder acordos comerciais. O Brasil, gente, vamos falar do Brasil. O vírus já estava rolando solto na China e em outros países e fizeram o carnaval, não cancelaram o carnaval por causa da ganância, do dinheiro. Por que não cancelaram o carnaval? O que falaram na televisão? Lembra que estavam falando? Pode dançar à vontade, brincar à vontade, que não tem problema nenhum. Nem usar máscara mandaram. Então, as pessoas seminuas, inclusive, blasfemaram à vontade do nome do Senhor, de Jesus, no carnaval. Fizeram horrores ali. Isso é fruto da desobediência, da ganância. Deviam ter cancelado o carnaval. Mas quem quer cancelar? E o dinheiro? E a libertinagem? Né? Então, tudo isso que nós estamos vendo é fruto do pecado. Eu estava lendo aqui na live, mas eu não vou ler de novo, é um texto longo, mas eu vou só comentar. Mateus 24, eu quero usar esse texto, Mateus 24, de 1 a 44, a Bíblia fala para nós de tempos de tribulação. Jesus estava com os seus discípulos e falou que não ficaria pedra sobre pedra, falando sobre o templo, porque eles estavam admirando o templo, mostrando para Jesus, olha que bonito é o nosso templo. E Jesus disse, Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra, vai cair tudo, vai ser destruído. Em Mateus 24, os discípulos começam a perguntar para Jesus, quando vai acontecer essas coisas? E aí Jesus começa a discorrer várias coisas que aconteceriam antes da vinda do Senhor. Vou ler só um pedaço, né? No Monte das Oliveiras, verso 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe perguntaram, dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? E este lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho em todas as nações, então virá o fim. Quero comentar algumas coisas deste texto. Primeiro, no verso 8, a Bíblia fala então que esse é o princípio das dores. Verso 8, ele vai mostrar para nós, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, amados, Jesus ele vai nos dar alguns sinais falando sobre a vinda do Senhor. E nesse tempo que nós estamos vivendo, isso que está acontecendo é sinal da vinda do Senhor. E ele fala aqui que é o princípio. O que acontecia no princípio das dores? Ele fala aqui nos versos posteriores. Haveria falsos cristos, guerras e rumores de guerras, nações contra nações, reino contra reino, fome e terremoto. Então isso tudo, de 1900 para cá, aumentou o número de guerra, aumentou o número de conflitos e aumentou demasiadamente os terremotos. Sempre existiu terremoto e guerra, mas como temos visto no século 20 e 21, nunca aconteceu. Tem se aumentado. Depois no verso 9, Jesus fala, no verso 9 ele vai dizer assim, então sereis atribulados. Ele fala primeiro de um princípio das dores, depois ele fala de uma tribulação, verso 9, quer dizer, a coisa vai se apertando. Ele fala aqui, a partir do verso 9, vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Para você ter uma ideia, no ano de 2019, 250 milhões de cristãos
foram perseguidos. 2.983 mortos diretamente por causa da perseguição. 9.488 igrejas foram atacadas em 2019 em todo o mundo. Vos odiarão uns aos outros, falsos profetas surgirão, multiplicar-se a iniquidade. Você vê aí como tem se multiplicado. O que é iniquidade? Iniquidade é quando as pessoas não têm mais noção de certo e errado, elas não têm mais pudor, as pessoas vão pecar e não vão sentir mais temor, não vão sentir mais arrependimento, quer dizer, vão pecar e vão gostar do pecado. O pecado sempre existiu, mas a iniquidade, quer dizer, o iníquo é a pessoa que não tem mais senso, né, de arrependimento, de que estava errado, então vão pecar e vão gostar mais ainda do pecado. No verso 13 diz que o amor se esfriará de quase todo. O amor tem se esfriado. Você vê as pessoas na televisão matando por causa de um celular, pai matando filho, filho matando pai. Então isso Jesus falou que seria as tribulação que o mundo passaria. Mas no verso 13 diz: quem perseverar até o fim será salvo. Então é tempo de perseverarmos em oração diante do Senhor. O fim se virá depois que o Evangelho for pregado em todo o mundo, diz nos versos posteriores, verso 13 ali. Então, a Bíblia fala que enquanto o Evangelho não for pregado em todo o mundo, não virá o fim. Mas são os princípios das dores, são as tribulações que viriam sobre o mundo. E ali fala também, no verso 15 a 20, ali fala sobre a perseguição que viria especificamente sobre Jerusalém. Você sabe que no ano 70 da nossa era, Jerusalém foi invadido pelos exércitos romanos e suas legiões, e o templo foi destruído, como Jesus preveu aqui, que não ficaria pedra sobre pedra. Então no verso 15 a 20 fala sobre esse momento onde a Jerusalém seria invadida e o templo destruído e profanado o seu templo, onde uma porca ali, né, os gregos fizeram isso e os romanos também profanaram o templo, né, sacrificando animais ali profanos, enfim. Isso aconteceu com os gregos e com os romanos também. E o que acontece? Depois do verso 21, a Bíblia já vai falar de uma grande tribulação. Olha o que o verso 21 fala. Então ele começa falando sobre princípios das dores, tribulação, e agora, verso 21, ele fala de um outro tempo. Ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Verso 22, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E agora ele fala então de uma grande tribulação. Eu creio que nós estamos iniciando essa grande tribulação. O que vai acontecer nessa grande tribulação que está prevendo e que fala que Jesus abreviaria esse tempo, senão nem os santos seriam salvos, mas por amor aos santos. Significa o que isso, irmãos? Que alguma parte dessa grande tribulação a igreja vai passar, né? Fala aí que por causa dos santos seria abreviado esse tempo que antecederia a vinda do Senhor. O que vai marcar esse tempo? Falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Está vendo? Se vai enganar os eleitos, significa que nessa grande tribulação, parte dessa grande tribulação, os eleitos estariam ainda presentes. Nós vamos pegar um pouco dessa grande tribulação. E diz ali no texto, a partir do verso 22, que cuidado, né, quando disserem que o Cristo está ali no deserto, não acrediteis, no interior da casa, é mentira, cuidado. Para você ter uma ideia, né, no Brasil, a partir de 1969, um homem que se auto-intitula INRI, né, começou a dizer que Brasília era a Nova Jerusalém e começou a se auto-intitular o próprio Cristo. Lá em Porto Rico, um homem chamado José Luiz de Jesus Miranda fundou a Igreja Crescendo em Graça, e disse que ele era o próprio Cristo encarnado e que no dia 30 de junho de 2012 o seu corpo seria transformado e ele se tornaria imortal. Isso não aconteceu, ele desapareceu. A igreja dele continua em quase 25 países, mas
caiu por terra a mentira desse José Luiz e Jesus Miranda. John Nixon Tom, em 1799, ele viveu de 1799 a 1838, também falou que era a reencarnação de Cristo, o próprio Cristo, foi morto pelos soldados britânicos. Em 1804 a 1872 surgiu um homem chamado Arnold Potter, desviado dos Mormons. Ele afirmava que o Espírito de Jesus entrou nele, morreu tentando chegar aos céus quando pulou de um penhasco. William W. Davis, nos Estados Unidos, 1833 a 1906 ele viveu. Dizia ser o arcanjo Miguel, e seu primeiro filho Arthur, ele disse que quando nasceu era Jesus. E o segundo, o David, disse que era o próprio Deus. Então, você vê que durante a história, quantos falsos cristos surgiram, né? Haile Selassie, 1892 a 1975 ele viveu. O movimento Rastafari diz que esse homem, Haile Selassie, eles afirmam que ele é o próprio Cristo, e eles aguardam a segunda vinda dele. É o movimento Rastafari, né? Que o reggae procura, a música reggae procura promover. O Sin Myung Moon, 1920 a 2012, já morreu. Ele fundou a Igreja da Unificação, também dizendo que era o próprio Cristo e veio completar a obra de Cristo na Terra. Então, Jim Jones, 1931 a 1978, ele se dizia o próprio Cristo, inclusive levou os seus fiéis, por causa da perseguição, a fazer um suicídio coletivo. Não sei se você lembra, aconteceu nos Estados Unidos. Então, a gente vê aí, eu fui pesquisar, tem muita gente, muitas personagens que já surgiram aí, dizendo que era o falso Cristo, né? Que eram falsos cristos, que eram o próprio Cristo, mas eram falsos. Então, está se cumprindo todo momento a vinda do Senhor. Tem um homem que tentou matar o presidente dos Estados Unidos, né, Barack Obama, dizendo que Barack Obama era o anticristo e ele era o Cristo, né? Então ele morreu assassinado pela polícia. Então, a todo momento surge o que Jesus falou: falsos cristos e falsos profetas. Os falsos profetas são pessoas que estão pregando o evangelho, parece crente, parece igreja, mas estão pregando heresias. Verso 27, né, começa a falar que a vinda do Senhor não será assim. Mas verso 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus vai chegar num abrir e fechar de olhos. Ele não vai vir assim, né, encarnado, andando pela terra, como esses falsos cristos estão dizendo. Então, amados, no verso 29 a 31, Jesus também fala sobre a segunda vinda dele. Então ele fala sobre o princípio das dores, a tribulação e a grande tribulação, dá alguns sinais. Depois no acompanha aí, verso 29 a 31, ele fala sobre a sua segunda vinda, que será depois, no final da tribulação, vai vir o arrebatamento da igreja, depois vai vir o reino do anticristo durante 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, depois 3 anos e meio que ele vai perseguir, vai marcar o povo com a marca da besta, aqueles que ficaram foram arrebatados, vai perseguir Israel, e aí Jesus virá, né? A segunda vinda está relatada aqui no verso 29 a 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então aqui fala que todos os povos virão. Então essa aqui não é o arrebatamento que nós estamos aguardando. Esse aqui é já no final dos 7 anos do reinado de Satanás na terra, e aí Jesus virá para estabelecer o milênio. Então aqui é outra coisa. Então Jesus ele vai mostrando alguns relances aqui de como será o final dos tempos. E agora, no verso posterior, no verso 32, então, Jesus começa a falar já da sua vinda agora, né, ao arrebatamento da igreja, o que nós estamos aguardando. Bem, o maior sinal da vinda do Senhor iminente, do arrebatamento da igreja,
aconteceu em 1947, com a restauração do Estado de Israel. Israel foi devastado, foi perseguido, né? A terra de Israel passou na mão dos muçulmanos do século VI, passou na mão dos britânicos, enfim. E em 1946, de 40 até 46, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos e milagrosamente a ONU se reúne e Oswaldo Aranha, o chanceler brasileiro, deu o voto de Minerva, quer dizer, o voto decisório. E então Israel foi devolvido, a terra de Israel, a Palestina, e Israel foi devolvido para o povo de Israel, e os judeus vão começar a voltar de todos os lugares do mundo para a sua terra. E aqui fala então no verso 32 da figueira: quando vides a figueira brotar, eis que está próximo o fim. Então este acontecimento que aconteceu em 1947 é o maior acontecimento. Ele fala aqui, olha, claramente: aprendei, pois, a palavra da figueira, que é Israel. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. E ele fala que, em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e terra, porém as minhas palavras permanecerão, não passarão. Mas a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, esse acontecimento de 1947, na restauração de Israel, a figueira, então, marcou a nossa geração. A nossa geração que viu Israel ser restaurado como nação, Jesus falou que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Significa que Israel completou 70 anos, agora em 2018, 70 anos, foi comemorado lá 70 anos da restauração de Israel como nação. Então Jesus está falando, essa geração, quer dizer, que vê Israel ser restaurado, não passará sem que tudo isso aconteça. Então são indícios de que Jesus está muito próximo a voltar. Depois, nos versos posteriores, 36, diz que ninguém sabe o dia e hora, mas a gente está vendo os sinais. A gente não sabe o dia, ninguém pode saber, só Deus sabe, mas sabemos que está muito próximo. Ele dá mais alguns sinais a partir do verso 37. Fala que seriam como nos dias de Noé, as pessoas estavam comendo, bebendo, né, casando, se separando e casando de novo, esse fenômeno de separações, divórcios crescente, e então não se aperceberiam quando viria o fim, verso 38 e 39, né? Então, não é assim que as pessoas estão, está esse vírus aí, as pessoas acham que rapidinho vai passar e vão voltar à vida normal, ninguém está se apercebendo que são sinais da vinda do Senhor, mas nós, povo de Deus, temos que estar cientes que Ele está voltando. Verso 40 a 49, ele vai falar agora sim, perceba bem, lá no verso 29 a 31 ele fala da segunda vinda, lá depois do arrebatamento, depois dos 7 anos de tribulação. Agora o arrebatamento está aqui, ó, é o que nós aguardamos agora. Verso 40: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que ele vem. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficar também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, amados, aqui deixa claro que o próximo evento que a igreja aguarda, que nós devemos estar apercebidos, é o arrebatamento da igreja. E a gente vê também no apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 15, também falando sobre esse momento. Diz assim: ora ainda vós declaramos por palavra do Senhor, isso nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança. Eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos, como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui fala também sobre uma vida repentina, não é? Então, e nós vamos encontrar Jesus nos ares. Então, o próximo evento é o arrebatamento da igreja. E quantos estão dormindo, queridos? Lá em 2 Tessalonicenses, não vou ler, capítulo 2, verso 3 a 9, você pode ver, fala ali da manifestação do anticristo. Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 a 9, fala que ainda ele, enquanto ali eles estavam debatendo, achando que Jesus já tinha voltado, já viria, sua vinda já estava próxima. Lá os discípulos, lá no Novo Testamento ainda, alguns diziam que Jesus, e o Paulo, aqui em Tessalonicenses, começa a dizer que ainda não veio, não aconteceu a vinda do Senhor, porque antes tem que se manifestar o filho da iniquidade, né? O anticristo. Então você vê isso em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 9. Então, eu entendo que ele vai se manifestar, nós vamos ver ele, vamos passar um período da tribulação ainda, muitas coisas virão, mas em algum momento a igreja será tomada da terra, aleluia, será arrebatada, e então aí virá o reino do inimigo durante 7 anos, né, que é previsto na palavra do Senhor. E amados, aqui eu queria destacar, no capítulo, em 2 Tessalonicenses 2, eu quero ler, no verso 10, diz assim: e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, por que eu estou lendo este texto e falando disso para você? Porque aqui está bem claro, segundo Tessalonicenses 2, de 10 a 12, que todas essas coisas sobrevirão àqueles que não deram crédito à verdade. Então, amados, quantos dentro da casa do Senhor estão em pecado, em adultério, em fornicação, estão desobedecendo o Senhor? E essas coisas virão sobre aqueles que não deram crédito à verdade. A Bíblia diz em João, concluindo, João 14,6, Ele é o caminho, Jesus é o caminho, verdade e vida. Em João 1, ele diz que Ele é o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Apocalipse 19,13 diz que Jesus é o verbo de Deus. Então, amados, o que é esse momento que nós estamos vivendo? Um momento que nós devemos estar ligados, confessando pecados, unidos em família, adorando a Deus, declarando que Jesus é o Senhor, limpando nossos corações, purificando as nossas vidas. Não é tempo de brincar, é tempo de vigiar. Há muitos estão brincando com a palavra do Senhor. E nossa campanha fala, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Apocalipse 22, 10 a 17 fala isso, que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E diz lá no verso 10 de Apocalipse 22, aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E o que está sujo, suje-se mais ainda. É tempo de nós decidirmos o que nós queremos. Se nós queremos subir, ser arrebatados e ir com Jesus para o céu, ou nós queremos ficar. Não é tempo de brincar mais, irmãos. Então, a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje para sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que jogou Israel, o mesmo Deus que previu essas maldições sobre a terra, a tribulação, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. Alguns estão dizendo, Ele não vai vir não, vai demorar ainda. Jesus está prestes a voltar.
Ele está avisando. Então é tempo de se consertar, de se corrigir, de confessar os seus pecados, de voltar para Jesus, de se arrepender. Que Deus abençoe a sua vida. Deus